Hoje eu vim trazer para vocês algumas dicas fundamentais para um bom planejamento financeiro. Além de dar algumas dicas e falar sobre a importância de você se organizar financeiramente, eu vou mostrar para vocês uma planilha do Excel que eu fiz para conseguir me organizar para a minha primeira viagem internacional. E assim, gente, sem essa planilha, com certeza eu não conseguiria ter o controle dos meus gastos e não conseguiria, com certeza, fazer essa minha tão sonhada viagem. Então fica aí até o final do vídeo que tem muita dica boa. E aí, viajantes, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Everton Viagens. Quando você estiver se organizando para uma viagem, com certeza você vai estar pensando muito na questão financeira. A questão financeira realmente é algo fundamental. Se você não conseguir se organizar, você dificilmente vai fazer uma viagem tranquila, organizada e sem perrengues. A questão financeira com certeza é algo que nos preocupa, então com certeza você precisa se organizar, saber os seus gastos mensais, saber o quanto você ganha, quanto custa essa sua viagem, né? Você precisa ter isso em mente, ter isso organizado para conseguir fazer um bom planejamento. Lá em 2014 eu realizei um grande sonho, que foi viajar para a África do Sul para fazer um trabalho voluntário. Nessa época eu estava na faculdade ainda, eu estava ali já no finalzinho, né, do ciclo, né, acadêmico, e eu senti uma vontade muito grande de viajar para fora do Brasil e viver essa experiência de contato com outras culturas, de poder praticar a língua que eu estava ali aprendendo na faculdade, né, e poder realmente crescer profissionalmente. Eu comecei a faculdade em 2011 e desde então eu comecei, né, a alimentar essa ideia de poder viajar um dia, de fazer um intercâmbio, né, para poder justamente crescer profissionalmente e viver uma experiência ali diferente na minha vida. Eu fiz faculdade de letras, inglês, literaturas e já, né, estudava inglês desde muito cedo na minha vida. Então eu cresci realmente com essa vontade muito grande de poder praticar a língua, de poder ir para fora do Brasil, de poder realmente viver esse contato direto com pessoas falando uma outra língua, né, conhecendo outras culturas e tudo mais. Esse mundo das viagens sempre me encantou. Então, assim que eu comecei a faculdade, né, um pouco mais maduro, eu percebi que eu precisava me desafiar e precisava realizar esse meu sonho. A questão financeira, como eu disse para vocês, era para mim um empecilho, com certeza, porque naquela época, lá em 2011, 2012, quando eu estava começando a faculdade, eu ganhava apenas uma única bolsa da faculdade, que era cerca de R$300, depois aumentou para 400, mas ainda assim, né, era um valor muito baixo. E em 2012, ainda, né, no meu segundo ano da faculdade, eu comecei a trabalhar num pré-vestibular social, né, eu passei num processo seletivo e comecei a dar tutoria, né, para alunos da rede pública aqui do estado do Rio de Janeiro, né, dando suporte de inglês para esses alunos. E aí, além da bolsa da faculdade, né, que eu ganhava, eu também comecei a ganhar uma outra bolsa, né, dessa tutoria, né, nesse pré-vestibular social. E foram inicialmente com essas duas bolsas que eu comecei a juntar dinheiro para poder fazer essa minha viagem, né, para fora do Brasil. No primeiro instante eu não sabia exatamente o que eu faria, né, qual era o tipo de intercâmbio que eu faria, se seria um intercâmbio de idiomas, que era o mais popular, ou se seria um intercâmbio voluntário, ou se seria um intercâmbio de trabalho, né. Existia na época e ainda existe um programa de intercâmbio conhecido como Work and Travel. E nesse intercâmbio você, né, trabalha, né, fora do Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, durante as férias da sua faculdade, você trabalha, né, e você também tem ali um período que você pode viajar ali naquele país que você escolheu para fazer intercâmbio. Então, esses intercâmbios, né, de idioma, o voluntário e o Work and Travel me chamavam muito a atenção. Mas quando eu comecei a juntar o meu dinheiro, eu não sabia exatamente qual seria o intercâmbio que eu faria. Eu só sabia que eu queria viajar. Em 2013, eu consegui uma outra bolsa. Eu comecei a dar reforço de português numa escola municipal. Então isso fez com que eu conseguisse ter um pouco mais de dinheiro e, consequentemente, eu conseguia poupar ainda mais, né, grana, né, todos os meses para poder realizar esse sonho. Graças a Deus eu tive a chance de conseguir aí essas 3 bolsas, que era um dinheiro bom que entrava, né? Assim, as bolsas individualmente eram poucas, mas essas 3 juntas, né, me davam ali um dinheiro considerável todo mês.
E eu, né, morava com os meus pais, não tinha gastos assim muito grandes, então eu conseguia praticamente guardar quase 100%, né, do que eu ganhava, né, numa poupança na época, para poder ir juntando dinheiro pouco a pouco para poder viajar. Eu, inclusive, na época, né, achei que seria necessário montar uma planilha no Excel para que eu pudesse realmente visualizar melhor, né, o quanto eu ganhava, os meus gastos, quanto que eu precisaria né, de dinheiro para poder fazer essa minha viagem. Então, naquela época, eu fiz uma planilha que me foi, gente, fundamental para eu conseguir me organizar financeiramente. Eu tive que resgatar essa planilha no computador velho que eu tenho aqui em casa, para poder trazer aqui para o vídeo, poder explicar para vocês melhor como que eu me organizei na época, tá, para fazer essa minha viagem. Então vamos lá para a planilha para eu poder mostrar para vocês isso melhor. Vamos lá. Então, gente, essa aqui é a minha planilha. Ela tem bastante informação, eu vou tentar explicar para vocês, né, como que eu montei ela. Então, para vocês terem ideia, né, eu comecei a montar essa planilha, eu comecei a me organizar financeiramente para esse intercâmbio, que foi em 2014, né, mas eu comecei a me organizar em agosto de 2012. Então, todos os meses eu depositava um valor que não era um valor específico, tá? Era o valor que eu conseguia economizar no mês. Então, eu depositava todo mês esse valor numa poupança, tá? Então, aqui, ó, em cada mês eu coloquei o valor, né, que eu conseguia depositar, que eu consegui depositar na poupança. E aqui ao lado eu coloquei também a data, né, desse depósito. Até agosto de 2012 eu tinha na poupança apenas R$ 265,16, né? Então, em 2011, né, eu ganhei a bolsa da faculdade. Em 2012, comecei a ganhar outras 2 bolsas, né, que eu já mencionei. E com esse valor que eu ia ganhando, né, eu tentava economizar o máximo, né, de dinheiro para conseguir, né, botar ali na minha poupança. Então, nessa parte aqui, ó, vocês estão vendo aí todos os meses do ano, né, os valores que eu conseguia depositar, né, em cada mês. E como eu disse, né, naquela época eu fazia esse depósito na minha poupança. E, né, a poupança gerava ali alguns rendimentos. Então, aqui, nessa tabela aqui ao lado, eu comecei a colocar também, né, só para ter uma noção melhor do quanto, né, a minha poupança estava me rendendo, né, mensalmente. Então vocês podem ver que em outubro de 2013 eu cheguei a ganhar, né, R$ 40,46. Para mim na época, né, era maravilhoso ver que o meu dinheiro, que era pouco, estava me rendendo também um pouco, né? Mas isso me dava um prazer muito grande. Então eu fiz questão de colocar também aqui na minha planilha, né, o quanto, né, eu estava ganhando ali de rendimento na minha poupança. Vocês podem perceber aqui que eu tive o total de rendimento de R$ 264,36, né? Aqui eu também anotei quais seriam os gastos que eu teria com o meu intercâmbio. No caso, né, eu disse para vocês que eu inicialmente não tinha ali em mente qual seria de fato o intercâmbio que eu faria, né? Mas, né, depois de muita pesquisa, de ter ido em muitas agências de intercâmbio, eu acabei me decidindo, né, por fazer um intercâmbio voluntário na Cidade do Cabo, né, na África do Sul. Eu fiquei um mês na África do Sul, na Cidade do Cabo, né, fazendo um trabalho numa escola que ficava bem no centro ali da cidade, e eu dava ali suporte, né, às crianças que, né, entravam na escola e queriam, né, de fato serem alfabetizadas. Lá na África do Sul nós temos uma realidade bem diferente, são 11 línguas oficiais, então as crianças, né, chegam na escola, né, cada uma falando uma língua diferente. Então eu ajudava ali de certa forma, né, na alfabetização dessas crianças na língua inglesa. Foi um grande desafio, mas também uma experiência incrível. E para eu fazer esse intercâmbio, eu coloquei aqui nessa minha tabela quais seriam os gastos que eu teria, né? Então eu teria o gasto com o passaporte, que na época, né, custava R$ 156,07. A passagem eu paguei, né, passagem de ida e volta para a África do Sul, eu paguei R$ 3.098,83. Além disso, eu tive que pagar uma taxa, tá, para a agência, né, para que ela pudesse me proporcionar essa experiência. Então, eu tive que pagar R$ 2.959,40.
E nessa taxa estava incluído, né, algumas coisas. Primeiramente tinha o gasto com a hospedagem, né? Eu fiquei um mês na África do Sul, numa casa de família. Essa casa também ficava ali bem no centro da cidade do Cabo, então eu não precisava pegar transporte para poder chegar no meu trabalho e nem para visitar ali os principais pontos turísticos da cidade. Então isso para mim foi muito bom também. Essa hospedagem me dava direito ao café da manhã e ao jantar, né? Então, só com, né, hospedagem eu consegui economizar bastante. Essa taxa também, além de me colocar numa casa de família, também me colocava nesse programa voluntário, né? Essa taxa também, ali estava incluído uma taxa de inscrição no programa voluntário. Eu também tinha ali nessa taxa o transfer do aeroporto até a minha casa de família, tá? Também tinha ali incluído o seguro-saúde e uma pequena doação para o programa voluntário. Então eu paguei à agência cerca de R$6.000, né, para fazer esse trabalho, que incluía aqui a passagem aérea, a hospedagem, a taxa de inscrição, o transfer, o seguro-saúde e a doação para o programa voluntário. Essa taxa ficaria R$400 mais barata caso eu tivesse ficado numa acomodação estudantil, que inicialmente era a minha opção, mas quando a minha agente ela foi me alocar, ela viu que não tinha mais vaga. Então eu tive que pagar uma diferença aí de R$400 a mais para ficar numa casa de família e, de verdade, foi uma experiência inesquecível, valeu muito a pena. E eu acho que ficar na casa de estudante talvez fosse ficar ainda mais caro, né, considerando que eu tenho quase certeza que eu não teria direito ao café da manhã nem ao jantar. Então, isso teria que ser tudo por conta própria, né, minha. Então, talvez, né, ficaria até mais caro no final, né, se eu tivesse ficado mesmo em uma acomodação estudantil. Então, somando aí, né, tudo isso, né, eu paguei cerca de R$6.000, né, para fazer esse intercâmbio. E é claro, né, se você vai fazer um intercâmbio voluntário, né, tem muitas opções, né, você pode inclusive ficar hospedado na própria empresa, tá, no próprio local que você vai ficar fazendo um trabalho voluntário. E talvez essa acomodação seja gratuita para você. Então, né, vale a pena você fazer essa pesquisa. No meu caso, como eu fiquei numa casa de família, né, e eu não poderia dormir no meu trabalho, né, eu tive que pagar esse valor a mais. Além desses R$6.000, né, eu acabei levando R$2.490,54, né, na moeda local, que é o rand, para poder, né, custear, né, transporte, alimentação, no caso ali o almoço, um lanchinho no final da tarde, passeios, né, e eventuais compras que eu, né, poderia ter ali durante aquele um mês de trabalho voluntário. Na época eu cheguei a perguntar para minha agente quanto que eu deveria levar ali em média para passar aquele um mês, né, na África do Sul. E ela me falou: Everton, leva mais ou menos R$2.000, né, para garantir. E eu, como tinha, graças a Deus, poupado, né, um valor extra, que eu estava esperando, né, eu consegui levar cerca de R$500 a mais para essa minha viagem e, graças a Deus, tudo ocorreu bem, né, eu não tive nenhum problema. Lembrando que na época, gente, o dólar estava custando cerca de R$2,41. Então, com cerca de R$2.500, eu consegui levar bastante dinheiro, né, para essa minha viagem. O total de gastos que eu tive foi de R$8.704,84 e eu consegui poupar cerca de R$10.786,52. Foi até um pouco mais, né? Eu tive ali um débito de R$943, que foram gastos que eu acabei tendo, né, eventualmente. Mas eu poupei, né, cerca de R$11.000, né, nesses quase 2 anos de planejamento para essa minha viagem para a África do Sul. Eu fiz questão de mostrar essa planilha para vocês perceberem o quanto ela foi importante para eu conseguir me organizar para essa minha viagem. Percebam que naquela época eu não tinha qualquer experiência, era a minha primeira viagem internacional, eu estava bem imaturo, né, financeiramente, não tinha ali muita ideia de gastos, eu tive que realmente sentar, me planejar, me organizar, visualizar os meus gastos para conseguir de fato fazer, né, essa minha viagem e poder realizar esse meu sonho. Gente, naquela época, se eu não tivesse feito essa planilha, com certeza as coisas ficariam muito confusas para mim e eu não conseguiria de fato realmente, né, fazer esse planejamento da forma como eu fiz.
É claro que Deus foi maravilhoso na minha vida, né, me proporcionando ali, né, oportunidades, né, que me geraram, né, um valor, né, que eu poderia, né, poupar todo mês. E é claro que isso foi fundamental, mas essa minha organização também me ajudou muito, né, para essa minha viagem. Essa planilha foi apenas um exemplo, tá, de como você pode se organizar financeiramente utilizando uma planilha no Excel. Com certeza eu vou ter um vídeo aqui no canal ainda, montando junto com vocês passo a passo uma planilha, tá? Para vocês se planejarem para suas próximas viagens. Mas vocês também encontram várias planilhas como esta, espalhadas pela internet, que vocês podem baixar, tá? Para vocês poderem, né, se organizar financeiramente para suas próximas viagens. Mesmo que você não queira fazer isso no Excel necessariamente, você pode fazer isso num documento do Word, você pode pegar o seu bloco do celular, você pode anotar isso tudo num bloco como esse aqui, ó, numa agenda. Então, eu acho que é extremamente importante que você coloque, né, que você faça esse controle, tá, em algum lugar para você conseguir se organizar melhor. Como eu falei pra vocês, quando eu comecei a juntar grana, eu não sabia exatamente qual seria o tipo de viagem, né, o tipo de intercâmbio que eu faria. Então eu não sabia ainda quais seriam os gastos que eu necessariamente teria para fazer essa viagem. Só após, né, muitas visitas a agências de intercâmbio que eu fui entendendo ali qual seria o tipo de intercâmbio que eu queria fazer. Depois dessa minha decisão, que aí eu tinha mais em mente quais seriam os gastos que eu teria, né, com essa viagem. Então você também precisa entender qual é o tipo de viagem que você vai fazer. Vai ser uma viagem a turismo apenas? Vai ser um intercâmbio para estudar uma língua, né? E quanto tempo você vai ficar viajando? Então você precisa decidir, tá, essas coisas para ficar mais fácil esse seu planejamento financeiro. Então, no meu caso, né, eu fui ali visitando as agências e fui entendendo quanto que eu gastaria em média nesse intercâmbio, né? Eu calculei que eu teria ali cerca de 6 mil reais para poupar para conseguir fazer essa minha viagem. E foi basicamente o que, né, eu precisei poupar. Desconsiderando, é claro, né, o valor que eu levei para gastar lá, né, no país. Então, eu, né, pesquisei, conversei com a minha agente e eu entendi que eu gastaria ali em média 3 mil, né, de passagem aérea e teria que gastar quase ali 3 mil para, né, ter direito à hospedagem, ao seguro-saúde, a taxa de inscrição no programa voluntário, a doação para o programa voluntário e também aquele transfer que eu fiz, né, do aeroporto até a minha casa, a casa de família que eu fiquei. Então, eu, né, visualizei esses gastos, né, e com base nesses gastos que eu teria, que eu comecei a me organizar para essa minha viagem. No seu caso, eu até anotei aqui, para não esquecer, numa viagem tradicional você vai ter alguns gastos, tá? E que gastos vão ser esse? Passagem aérea, hospedagem, documentos que você vai precisar providenciar e o dinheiro que você vai levar. Esse dinheiro que você vai levar vai custear a sua alimentação, o transporte, os passeios e eventuais compras que você, né, queira fazer ali durante a sua viagem. Basicamente, gente, esses são os gastos que vocês vão ter numa viagem. Então, para cada um desses itens, você precisa pesquisar quanto que você vai gastar, né, com cada um desses itens. E aí depois você vai somar isso tudo para você ter uma ideia do quanto vai sair a sua viagem. Para a passagem aérea, é importante que você pesquise em sites como Google Voos ou Skyscanner, porque eles vão buscar na internet os preços de passagem aérea para o destino que você escolheu e para a data que você escolheu em vários sites que estão ali na internet. Então você vai fazer a sua pesquisa, ele vai buscar o seu voo e vai trazer para você quais são os preços, né, de passagem aérea, né, para o destino e para a data que você escolheu. O preço de passagem aérea varia bastante, então é bom você fazer essa pesquisa, né, várias vezes para você entender qual é a média, tá, de gasto que você vai ter com a passagem aérea. Eu tenho um vídeo aqui no canal, tá, falando sobre o Skyscanner e o Google Voos. Vou deixar os links desses vídeos aqui na descrição. Com relação à hospedagem, você pode pesquisar em sites como hotels.com, Booking, Hostelworld e o próprio site da hospedagem que você está interessado em se hospedar, para você saber ali quanto que você vai gastar, né, com acomodação. Eu também tenho aqui vídeos sobre hotels.com, Booking, eu tenho comparação de preços de hospedagem, né, em vários sites. Tudo isso eu vou deixar aqui na descrição, tá? Tem vários links sobre acomodação aqui no canal. Com relação às documentações, você precisa entrar em contato com a embaixada ou consulado do país que você está indo para saber quais são as exigências de entrada, tá, nesse país.
Com certeza você vai precisar de um passaporte, tá? Exceto se você for viajar para os países aqui da América do Sul, que aí no caso você vai poder viajar só portando o seu RG. Tem vídeo também sobre passaporte, sobre viajar só com RG aqui no canal, só você pesquisar. Além do passaporte, pode ser preciso que você apresente um visto, tá? Específico para entrar em alguns países. Então, neste caso, você precisa entrar em contato com o consulado ou embaixada para saber qual vai ser o procedimento para você, né, solicitar esse visto especial. Não deixa, claro, de contratar um seguro viagem, que é um documento fundamental para você viajar, tá, para o exterior. Alguns países também vão exigir que você apresente um certificado internacional de vacinação, que foi o meu caso quando eu fiz a minha viagem para a África do Sul. Se for o caso do seu destino, você precisa providenciar, né, esse documento também. Nem preciso dizer que também tem vídeo aqui no canal sobre esse certificado. Vou deixar aqui na descrição. Além desses gastos, né, que você vai ter com hospedagem, passagem aérea e documentação, você precisa levar um valor para poder, né, usar ali durante a sua viagem. Saber o valor exato que você precisa levar é um pouco desafiador e isso vai depender de lugar para lugar, mas existem aí sites que vão poder te ajudar. Acesse o site Quanto Custa Viajar e também o Numbeo, porque lá você vai ter ali algumas informações que vão te ajudar a entender qual é o custo médio, tá, por dia, para você, né, levar em consideração durante, né, a sua economia, tá, para sua viagem. Tem vídeo aqui no canal, né, mostrando como funciona o Quanto Custa Viajar, que é um site excelente, tá? Depois você também vê esse site que tá aqui no canal e vou deixar aqui na descrição, é claro. Você também pode entrar em blogs de viagens, porque lá você vai encontrar, né, o relato de outros viajantes, dizendo quanto que eles gastaram com transporte, com alimentação, com passeios e com compras, né, nos destinos que você está pesquisando para sua viagem. Então, acesse blogs de outros viajantes, você encontra vários na internet, que eles vão ser extremamente úteis, com certeza. Todos esses gastos que eu mencionei, você precisa colocar numa planilha, num bloco de notas do celular ou numa agenda, para você saber ali, em média, quanto que vai custar a sua viagem. É só você somar todos esses, né, esses tópicos, sempre considere um valor a mais, tá? E aí você vai ter ali uma noção do quanto que vai sair a sua viagem. E aí depois que você considerar os gastos que você vai ter, né, para a sua viagem, você precisa olhar para a sua economia pessoal, tá? Para o quanto você ganha e para os seus gastos mensais, para você ter a ideia do quanto você vai conseguir poupar por mês para poder realizar aí essa sua viagem. Então, nessa planilha, você precisa colocar quanto que você ganha por mês. E também você precisa colocar quais são os seus gastos mensais também, né, para você ter ali uma noção do quanto que você consegue economizar por mês. Com relação aos gastos, né, nós temos dois tipos de gastos. Nós temos os gastos essenciais e temos os gastos não essenciais. Os gastos essenciais são aqueles gastos que nós temos todos os meses e que nós não conseguimos abrir mão deles. Que gastos são esses? Luz, telefone, água, internet, aluguel se for o caso, tá? E outros gastos ali fixos que você tem todo mês. Estes gastos essenciais, você não pode contar com eles, então você nem considera esses valores, tá? Para você entender quanto que você vai poupar depois por mês. Com relação agora aos gastos não essenciais, você precisa perceber quanto que você gasta com esses itens não essenciais, para poder exatamente perceber também o quanto você pode poupar desses gastos não essenciais. Então, com certeza você tem gastos não essenciais com roupas, com produtos de beleza, com barzinho, com restaurante. Você com certeza utiliza aí Uber, você pede comida por aplicativo. Então esses gastos são gastos não essenciais. Não é que você não vá, né, deixar de fazer nada disso mais, não é isso. Mas dentro desses gastos não essenciais, com certeza você vai poder economizar um pouco mais para poder pegar esse valor e poupar para o seu planejamento financeiro da sua próxima viagem. Então na tabela que você estiver fazendo, nessa planilha, você vai colocar o quanto você ganha e você vai colocar também, após perceber os seus gastos, quanto que você vai poder poupar mensalmente para fazer essa sua viagem. E é com base nesse valor que você vai poder poupar mensalmente que você vai poder entender, né, quando você vai poder de fato realizar essa sua viagem.
Então, por exemplo, se o custo da sua viagem for de R$1.000 e você consegue poupar R$100 por mês, você sabe que vai conseguir ter R$1.000 após 10 meses de economia. Então, é essa lógica que você vai poder fazer também para poder ali prever quando de fato você vai ter, né, esse valor total para sua viagem. E aí vou dar agora aqui um outro exemplo. Então vamos supor que a minha viagem vai custar R$6.000, tá? E eu consigo poupar cerca de R$300 por mês. Então eu vou dividir R$6.000 por R$300 e eu vou então saber que eu vou levar 20 meses, tá? Para poder ter esse total de R$6.000. 20 meses são praticamente 2 anos juntando dinheiro, que foi o que basicamente eu fiz aí para conseguir realizar esse meu sonho para poder viajar para a África do Sul. Prever o quanto você vai precisar de dinheiro e o quanto você está podendo economizar por mês, prever isso tudo é muito importante para você aí, né, se encaminhando para a realização desse sonho que é conhecer um outro lugar. Eu sei que foram muitas informações, eu sei que esse é um assunto muito extenso e eu não pretendi esgotar todas as possibilidades só nesse vídeo, então eu te convido a se inscrever aqui no canal para poder continuar acompanhando mais vídeos, né, sobre planejamento financeiro para viagens. Vocês puderam perceber que eu não sou nenhum expert, né? Eu sou apenas uma pessoa que já passou por todo esse perrengue de ter dúvida, de não ter experiência e me forçar a planejar uma viagem. E graças a Deus deu tudo certo, né? Então, esse também foi um vídeo para te incentivar a poder começar hoje o seu planejamento financeiro. E se você puder fazer isso tudo através de uma planilha do Excel, ou de um bloco de notas do celular, ou de um caderninho, isso vai com certeza te ajudar para você justamente entender a sua realidade e o quanto você está disposto a economizar por mês para fazer essa sua viagem. Espero muito ter ajudado vocês. Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que também estão em dúvidas, né, de como se planejar financeiramente para as próximas viagens. Conto com vocês também no próximo vídeo aqui do canal. Nós temos vídeo 2 vezes na semana, ok? Combinado? Então é isso, gente. Até a próxima, ok? Bora planejar para viajar? Tchau, gente. Fiquem com Deus.